Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Castro. Vou falar um pouquinho, em parceria com a Enovos. Nós vamos fazer um pouquinho dos exercícios da aula 18, tá? Então vamos retomar um pouquinho sobre o cilindro. Nós trabalhamos geometria espacial na parte dos corpos redondos, da segunda série, PAI segunda etapa. E vamos falar um pouquinho, então, sobre a aula 18. O que a gente trabalhou? Nós vimos dentro dos cilindros alguns tipos de cilindro. O cilindro reto, e o cilindro oblíquo. A gente também chama o cilindro reto chamado de cilindro de revolução. Lembra que nós, girando em torno de um de seus lados, um retângulozinho, nós construímos o nosso cilindro reto. Quando o cilindro não for um cilindro chamado de reto ou revolução, ele é chamado de cilindro oblíquo, certo? Onde a geratriz não coincide com a altura, beleza? Planificamos o cilindro, ou seja, nós pegamos aquele nosso cilindro, aquela nossa latinha de Nescau, de Toddy, abrimos ela e conseguimos observar ele planificado dessa maneira aqui. Um retângulo, com os dois círculozinhos, que seriam as duas tampinhas. E aí o que a gente pôde perceber? Concluir algumas fórmulas. A partir desse retângulozinho, por exemplo, deixa eu pegar uma canetinha aqui. O que nós percebemos? Que essa circunferência apresenta um comprimento de 2π vezes o raio, certo? Quando nós abrimos justamente a nossa latinha no formato cilíndrico, a gente pôde perceber que o comprimento desta areazinha aqui lateral, desse retângulozinho, era justamente o comprimento da minha circunferência, certo? E a altura desse meu retângulo era justamente a altura do meu cilindro. Então, como que a gente calcula a área de um retângulo? Comprimento vezes altura, base vezes altura, ou seja, 2πr vezes h. Isso aqui é justamente o que nós chamamos da nossa área lateral do nosso cilindro, beleza? Área da base. As bases são justamente dois círculos. Opa, então a área da base, a gente aprendeu desde o nosso sexto aninho, é o que mesmo? Π vezes o raio ao quadrado. Como eu tenho duas bases, se eu somar a área lateral com duas bases, eu tenho o que nós chamamos de área total desse nosso cilindro. Perfeito? Aqui eu deixei registradas as formulinhas que a gente acabou de concluir. Então, a área da base, é a área do nosso círculozinho. A área lateral, 2πrh. E a área total é a soma da área lateral com as duas basezinhas. Perfeito? Exercício da UNB, da nossa apostila da Enovos. Primeiro exercício que nós vamos fazer. Uma fábrica produz queijos na forma de cilindros, com raios da base igual à altura, medindo cada um 5 centímetros. Então, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, ó, o raio, deixa eu só botar aqui bonitinho, é 5, e a altura do nosso cilindrozinho também 5 centímetros, beleza? Cada queijo ele é dividido em 8 gomos. Então, ele pegou um queijo nesse formato e dividiu em 8 partes idênticas. Cada gomo é embrulhado separadamente. Então, você imagina que eu estou tirando justamente essa fatiazinha aqui, por exemplo, ó, do nosso queijo. Ok? Como se eu estivesse retirando essa fatiazinha aqui. Só para observar a figura fica mais fácil. Aí eu te pergunto, eu quero cobrir, eu quero tampar cada uma dessas fatias, dessas 8 fatias. Então, você concorda que vai ter que ter, ó, um plástico, um papel filme por cá, para esse lado de cá, para o lado de cá, aqui dentro, mesma coisa, para a tampa de cima, para a tampa de baixo e para essa areazinha lateral, certo? Ok. O que a gente pode perceber, então? Como foi dividido em 8 partezinhas iguais, você concorda, então, que, por exemplo, a área desse pedacinho aqui de cima, ó, seria o equivalente, então, a 1/8 da nossa área da base? Só que você vai lembrar que vai ter a tampa de cima e lá embaixo também tem a tampa de baixo. Ou seja, então se eu multiplicar por 2, eu tenho já as tampinhas de cima e de baixo. Perfeito. Você concorda que essa áreazinha aqui, ó, lateral, coincide justamente com 2 retângulozinhos do tipo, ou melhor, quadradinhos, do tipo 5×5, certo? E ainda tem mais, tem essa areazinha lateral aqui, essa parte aqui de fora,
do nosso queijo, que seria o equivalente a 1/8 da nossa área lateral. O que a gente acabou de revisar? A área da base é nada mais, nada menos que π vezes o raio, que é 5, ao quadrado, vezes 2, que eu tenho as duas tampas, a de cima e a de baixo. Beleza. A área dos dois retângulozinhos, dos quadradinhos, 5 vezes 5, 25. Mais 1/8 da área lateral. A área lateral, você concorda que é 2πrh? Ou seja, 2π vezes o raio vezes h. Como é apenas 1/8, então uma fatia 1/8 disso. Fazendo as continhas, você vai ter aqui, ó, 25π, simplificando 8 com 2 sobre 4. Aqui o dobro de 25, 50. Mais, novamente, simplifica, 5 vezes 5, 25π, sobre 4. Não, professor, então ficou fácil. 25π mais 25π sobre 4 vai dar 50π sobre 4, mais 50. O que ele pediu? Que a gente substitua o π por 3,14 sobre 4 mais 50. Quando você pega e resolve o produto de 50 vezes 3,14, 50 vezes 3,14, você obtém 157 quartos, mais 50 avos, mais 50 inteiros, desculpa. 157 dividido por 4 vai dar 39,25, com mais 50 inteirinhos, 89,25. Olha o que ele te pede. Determine a parte inteira do valor da área total externa de cada um dos gomos. Ou seja, eu iria marcar no gabarito do NB 0,89, porque a parte inteira está bem aqui. Aqui já é a parte decimal, ok? Como ele pediu para você marcar no gabarito a parte inteira, você iria marcar 0,89. Olha um segundo exercício do NB também. Um recipiente cilíndrico com diâmetro interno de 6. Vamos lembrar, diâmetro são 2 raios. Então, se o diâmetro interno é 6, o raio é 3 decímetros. Com uma determinada altura, h. Beleza. Ele pergunta o seguinte, né? Ele afirma o seguinte, que o outro cilindro tem um diâmetro de 1, ou seja, um raio de meio decímetros. Porém, apresenta a mesma altura h. A pergunta dele é qual é o número de recipientes que serão preenchidos. Ou seja, eu vou tirar daqui e quero botar aqui. Então, eu preciso saber quanto dele eu preciso. O volume do maior, escrever aqui, ó, vai ser a área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura h. Desculpa. O volume menor vai ser π vezes o raio ao quadrado, vezes h. Como eu quero justamente tirar do grande e encher tubinhos do tipo do pequeno, o que eu vou fazer? A divisão. O volume do maior dividido pelo volume menor. Aí eu sei quantas unidades. Simplificando, você vai ter 9 dividido por 1/4. Ou seja, 0,36. Perfeito, certo? O quarto exercício, ainda da mesma aula, que retrata também um pouquinho de cilindro, diz o seguinte: o cilindro reto da figura tem 81 centímetros cúbicos de volume. Vamos só lembrar, o volume de um cilindro, você concorda que é área da base vezes altura. Então, é como se eu tivesse H aqui e o meu raio R. Beleza. São feitos 2 conezinhos do vértice, tendo o centro do seu cilindrozinho. Então, você concorda que a altura desse conezinho é H sobre 2. O de baixo, a mesma coisa. Qual o volume total dos dois cones? Você lembra que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Se eu sei que o volume do cilindro é o equivalente a 81 centímetros, quando eu pego 81 centímetros cúbicos e divido por 3, eu tenho o volume do cone. Perfeito? Aí você fala, mas 81 sobre 3, professora,
é aproximadamente quanto? Vai lá, divide 81 dividido por 3, adivinha quanto dá? 27 centímetros cúbicos. Beleza? Então, nós começamos a fazer a aula 18 da nossa apostila de novos, grupo 1, ok? Vamos partir em seguida para o grupo 2, apenas utilizando as questões da UNB. Um grande abraço. Qualquer dúvida, entre em contato pelos nossos canais www.alenúmeros.com, nosso site, e www, no nosso canal do YouTube, alenúmeros.com também. Beleza? Um grande abraço.